Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e daqui a pouco começa o Talk Escola Educação de Impacto Social aqui com o Fábio do Mundo Maker e a Márcia Sakai. Muito bacana aqui no Campus Google. Vou gravar como sempre para vocês assistirem depois no meu canal. Um abraço, até mais. Bem-vindos. Do nada, né? O Talk Escola é uma iniciativa em parceria com a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. A gente tem trabalhado bastante na articulação com atores que trabalham tanto educação criativa quanto metodologias ativas. E pra gente é uma honra estar estruturando de uma forma tão sólida a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. A gente fez algumas ações esse mês. A gente fez o primeiro meetup da rede de 2017, foi algo muito potente que a gente teve. O Guilherme aqui, se apresenta aí, Guilherme. O Guilherme é da rede, acho que alguns de vocês já o conhecem. E a gente tem feito um trabalho fantástico aí, graças a esse cara aí que está encabeçando tudo isso. Pra gente é uma baita honra começar essa jornada do Talk Escola, qual que é a ideia inicial? É que a gente tenha uma jornada onde a gente consiga observar a educação pelo ressignificado que a criança dá, ou o aluno dá para a educação. Então é trabalhar o contexto da educação com o impacto social. O Talk Escola é uma jornada de 5 encontros que a gente vai realizar aqui no Google Campus e num coworking chamado WeWork, que fica na Paulista. A partir desses 5 encontros a gente vai disponibilizar um e-book com todos os cases que a gente apresentar dos nossos convidados. E a ideia é que a gente ofereça essa introdução às metodologias ativas e que a gente consiga constituir uma rede para potencializar essas iniciativas. Eu acho que com a apresentação do Fábio e da Márcia que estão aqui, vocês vão conseguir observar muitas nuances nas quais cada um pode ajudar um pouquinho, e a ideia é que a gente potencialize essa rede com foco em impacto social. Bom, é isso. Queria que vocês dessem uma salva de palmas para a Márcia Sakai. Também vou fazer ele em 3 partes. A primeira parte é um pouco da história, de como começou, que foi um convite muito despretensioso. Uma segunda parte que está relacionado com o tema do Talk Escola, que é a educação e impacto social, e de discutir se o Tercinha ele é um projeto educativo ou não, e se sim, baseado em quê, e se ele protagoniza impacto social, se sim ou não, baseado em quê. Que eu acho que é importante essa discussão. E por fim eu vou falar um pouco do Tercinha do dia a dia, da rotina dele. Tá? Antes disso, a gente começa com um vídeo que é só para vocês entrarem no clima do que é o Tercinha, terem uma ideia, e depois a gente vai para a conversa propriamente, tá bom? Obrigada.
Na verdade, o tercinho ele tem 3 características básicas. Uma delas é assim, é o caráter pontual que a gente fala, ou seja, tem um local determinado sempre e uma frequência, que é semanal. Que outra característica que a gente tem desse tercinho? Que ele é um trabalho em escala bem pequena, né? A gente atende de 5 a 15 crianças por semana, é variável, é flutuante, a gente nunca sabe quantas crianças a gente vai ter. E o que é o mais, acho que é o cuidado maior que a gente tem com isso, com o tercinho, é a proximidade com que a gente tem com o público. Então isso é muito especial, faz com que a gente consiga interagir bastante. E antes de continuar, eu queria agradecer o convite. Agradecer o convite, é um presente super carinhoso de poder contar um pouquinho do tercinho, né? Então, assim, esse reconhecimento de campo de fevereiro, na verdade, ele culminou com a conversa que a gente teve com o grupo que está há 2 anos na Rua Boa Vista, levando um lanche toda terça-feira e levando a Palavra de Deus, que esse grupo chama Grupo Mais Amor São Paulo, que está representado hoje aqui pelo Ricardo lá atrás, que ele veio, né, fazer a parceria sempre. Em fevereiro de 2017, então, foi só para constatar o que é que em novembro eu identifiquei. Identifiquei quando eu fui com uma amiga minha conhecer esse projeto do Grupo Mais Amor, que eles fornecem um lanche. E aí tinha, umas 300 pessoas, eles fazem 300 lanches aproximadamente. E aí as pessoas já sabem, já vão formando fila, já vão se organizando. Nessa estrutura, o Grupo Mais Amor São Paulo já fidelizou, então, também as pessoas. E aí tem as crianças, elas ficam aqui sentadas na marquise, em frente ao banco. E quando eu vi essas crianças às 10h30 da noite, às 11h, numa terça-feira, eu falei, podia fazer umas coisas, né, já que elas estão lá, então por que não fazer alguma brincadeira, levar alguma coisa? Porque eu sou da área de biologia, então a minha prática sempre foi fazer desafios, fazer os alunos construírem coisas. Então, imaginei isso. Levei a proposta, e ao levar a proposta pro Jafé e pro Ricardo do grupo, a gente acabou colocando o quê? Que a gente queria fazer algumas... a gente queria interagir com as crianças, a gente queria levar ludicidade para as crianças e estabelecer um canal de comunicação. Porque você chega lá, assim, você fala, oi, tudo bem? Não tá bem. Né, às 10h30 da noite, as crianças lá, então, como que você estabelece uma comunicação com elas? Então, o brincar seria uma forma de. Bom, a gente precisa de material, se for fazer alguma brincadeira, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de estrutura. As pessoas, então, ficam ali no chão. Pra gente, fazer atividade no chão é uma coisa gostosa, né? Assim. Mas para essas crianças, a ideia era proporcionar um ambiente um pouco mais estruturado. Então, a necessidade de ter uma mesa, a gente achou que é importante para colocar os brinquedos, para colocar os materiais, para fazer a proposta da brincadeira. Então, a gente entrou no Catarse e a gente fez a proposta, o projeto, a gente conseguiu atingir a meta em 2 meses e a gente tem aí um caixa que vai ajudar bastante, né? Então, só retomando um pouquinho, a gente tem a proposta do Grupo Mais Amor São Paulo. Eles estão lá, então, há 2 anos. Eles levam um hot dog e levam também, depois, conversam sobre a Palavra de Deus. Em paralelo, nós, do Tercinho, a gente trabalha com as crianças, com essa proposta do brincar. E o tempo que a gente tem, apesar de ser das 10 às 11, é menos que isso. Porque elas não chegam às 10 e não vão embora às 11. A gente vê crianças chegando ali 10h20, 10h30, 15 para as 11. E, infelizmente, a gente chega, às vezes, a não atender as crianças, porque elas chegam 11h10, 11h15, e daí não dá para esticar muito. A gente tem uma equipe semanal de trabalho. Essa equipe são universitários, são graduados, são profissionais, todos na faixa entre 19 a 26 anos, né? Então, muitos deles vêm de metrô, então tem o horário do metrô também para eles poderem voltar para casa, né? De transporte público. E os encontros são semanais.
As brincadeiras e as atividades, todas elas conversam com a arte, com o lúdico, com a ciência e com a construção. Não consigo imaginar nenhuma atividade que seja exclusivamente uma delas. E aí o que a gente tem é assim, misturando todas elas, então aqui do caleidoscópio, aqui montando a pipa e aqui o carrinho movido a balão, que vocês viram lá fora, né? Aqui da tinta invisível, que é aquecendo então o cloreto de cobalto, você faz a diluição, escreve, no papel rosa ele não aparece, e aí aquecendo então uma reação reversível. Lá em cima o jogo da velha, aqui a atividade de ontem com os retalhos nobres que eu chamo, né, de MDF, e aqui embaixo o pebolim. O que mais? Eu tenho aqui no vídeo que apareceu, a gente começou a entrar um pouquinho com a questão de ferramenta, um pouco de chave de fenda, e a pipa nesse dia aqui, que foi assim, louco, porque você começou a ver umas crianças indo pra rua para empinar pipa. Lá cheio de fio, meu, para que não vai dar certo, né, isso, mas enfim, foi muito bom. Então isso é um pouco da nuance. Queria, assim, a apresentação, Felipe, me fez pensar, me obrigou, me forçou a ter que pensar justamente isso, o tercinho é educativo ou não, se ele impacta ou não, né? E aí fui ler algumas coisas, mas assim, lá fora tinha um Siga o Tercinha com QR Code, com todos os documentos e planilhas, tem uma planilha, um Canvas aqui que não saiu, né, e tá lá. E aqui são só sugestão de leituras, tá bom? Não são referenciais que eu falo assim, que eu assino embaixo. Simplesmente queria ter lido mais, queria ter pesquisado mais, mas isso precisaria de mais tempo e aí a gente acaba não tendo. Então, os dois primeiros trabalhos, os dois primeiros papers são relacionados a habilidades socioemocionais e o de indicadores de resultados de projetos sociais, que é um pesquisador da Unicamp. Mas aí, desdobrando, é um sem fim de possibilidade de leitura, tá bom? Então, vamos pensar assim, educação. Quais os referenciais? Aqui eu me baseio, considerando que é uma educação não formal, né? Falar em aprendizagem criativa, falar em cultura maker e uso de tecnologias, falar em habilidades socioemocionais, falar em currículo, tudo isso são referenciais para a gente poder se balizar e dizer, pô, isso rola ou não rola e de que forma, né? Então, esses parâmetros, quando eu penso em aprendizagem criativa, eu fico pensando assim, rola paixão? Meu, quem for lá, né, vai ver que tá todo mundo, muito feliz, tá todo mundo, né, com prazer, brincando com as crianças ou conversando com os adultos, então o clima muito delicioso mesmo. Parcerias, então nós da equipe com o pessoal do Grupo Mais Amor, do Ricardo, do Jafé, nós com as crianças com a gente com os adultos, então tá todo mundo muito integrado lá, as parcerias são muito ótimas. Projeto. Nossa meta é sempre que na noite a gente comece e termine a atividade. Não dá aquela coisa, não, termina na outra terça, porque na outra terça é outro público, são outras crianças, então começa do zero. Então não rola de ser, de deixar pela metade. E o pensar brincando, ou brincar pensando, não dá certo, vamos tentar ver por quê, não gostei, então troca, tem outro material, às vezes tem, então é uma coisa bem tranquila. Quando a gente fala em cultura maker, a gente fala de botar a mão na massa, isso é o que eles mais fazem. Então, tranquilo, acho que está garantido isso. Quando eu penso em tecnologia, a gente tem aquela tecnologia online, offline, né? Mas também tem uma tecnologia de conhecer outros materiais. Então, a gente leva a conduite, a gente leva a CDE, a gente leva a PET, mas a PET com uma pegada, que eu não sei se vocês separaram, mas o chapéu mexicano, ele, na verdade, a base dele é PET. Então, é parar de usar a PET para ser ele, a estrutura, o carrinho ou o brinquedo, e ele usando para alguma outra função, alguma outra finalidade. Então, a gente tenta diversificar um pouquinho nisso. Mas a ideia é que o uso de ferramentas, a chave de fenda, a gente adquiriu com o dinheiro do Catarse uma furadeira. Então, também a gente pretende começar a pôr a furadeira na mão das crianças em algumas atividades, e isso vai fazer com que, então, elas comecem a se empoderar, né, do uso da tecnologia. Isso faz parte desse escopo todo em relação à educação.
Quando a gente fala em habilidades socioemocionais, super difícil. Cada artigo que você lê, eles agrupam de um jeito, é isso, é aquilo, e realmente há um sem fim, né, de categorização, de classificação. A gente pensa em colaboração, em respeito, eles com a gente, até que sim, eles entre eles, esquece. É assim, é do jeito que eles são com a gente, eles são sem a gente, né, sem cerimônia mesmo, então, sei lá. O que mais? Trabalho em equipe? Não, é tudo muito rápido, entendeu? Vocês não estão entendendo. Assim, eles chegam no turbilhão e vão embora porque eles têm alguns compromissos e as famílias e tudo mais. Então, assim, em termos de habilidades socioemocionais, a única coisa que a gente consegue, com certeza, pensar é crianças que começaram com a gente em março, final de março, em abril, continuaram com a gente, elas já chegam mais tranquilas, elas sabem que a gente está lá, elas sabem que elas vão ter o tempo de construir, de brincar, de levar embora. Então, tudo isso acaba sendo assim, com o tempo elas vão entendendo. Ok, isso nos faz entender que houve uma mudança. Mas dá para mensurar? Não. Dá para, de alguma forma, dizer, foi muito pouco? Não também. E por isso que na educação é muito difícil, né, a gente pensar em graduações, em variáveis. A gente tem que ter bastante cuidado. O quarto tópico talvez seja o que mais me deixa confortável, né, do currículo. Aí vocês vão falar assim, não, mas a educação, mas lá é um momento não formal. E onde entra o currículo? O currículo entra justamente quando a gente vê as atividades. Do Sapo Equilibrista, de todos que vocês viram lá fora e outros que a gente acabou não trazendo. Mas quando eu penso em Sapo Equilibrista, lá na escola, no Pioneiro, onde eu trabalho, o Sapo Equilibrista faz parte do curso de iniciação científica do pessoalzinho do integral. Então, eles têm a hora do cientista júnior. E aí a gente tem o Sapo Equilibrista, a gente tem a tinta invisível, a gente tem a persistência visual. O carrinho movido a ar com a bexiga, ele é curricular de terceiro ano do Fundamental 1. Então, isso quer dizer que, sim, eles têm atividades que estão dentro do currículo de uma escola, no caso, Pioneiro, não que todas as escolas façam, e isso me deixa tranquila de que, sim, a gente está trabalhando. Dá para trabalhar o conceito, explicar? Não. E assim como em outras instituições que têm essa educação não formal, nem sempre a gente discute. Mas você faz, acho que, um primeiro contato, e isso é o que eu acho que é importante. Bom, em termos de impacto social, para quem? Né? Na literatura que eu vi, tem assim, impacto social, quem são os beneficiários, né? E parece que a gente só pensa sempre na criança. E nesse tercinha, eu consigo visualizar 3 grupos: das crianças, dos adultos que vão lá e da equipe de trabalho. Ok. Em termos de proporção, eu entendo que o impacto social para as crianças, elas sejam as que menos são impactadas. Vamos pensar assim. Entendendo que impacto social seja uma mudança, né, onde você tenha a possibilidade de que ela mude um pouco o comportamento ou que ela mude um pouco o ambiente. É um conceito também bastante diverso. E você tem uma diversidade de autores que acabam colocando de formas diferentes. Mas as crianças, por agora, eu diria que são as que recebem as brincadeiras, que constroem, manipulam, e ok. Agora, o que eu queria mostrar é assim, e essa equipe de trabalho? Falei para vocês que são universitários ou profissionais formados em início de carreira. E aí eu imagino que, na verdade, consigo ser mais segura e ser mais assertiva para dizer, olha, essa galera que está indo lá, uma vez por mês, fazendo parte da equipe da semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, muitos deles já têm um histórico anterior nas escolas onde fizeram ensino médio, Fundamental 2, de terem participado de ações promovidas pela escola, e aí, ok, já tem um repertório, já tem uma vivência, e tem algumas pessoas que não, que pela primeira vez foram lá para o tercinho. E o que é que se observa? A gente consegue constatar que algumas iniciativas que vão além do tercinho,
Então, quando a gente pensa que impacto social talvez seja a possibilidade de você fazer mudanças, a possibilidade de você mudar, ou ampliar, ou transformar alguma coisa, quando a Letícia resolve criar a campanha da roupa na escola onde ela fez o ensino médio, para no dia da festa junina soltar um e-mail para as famílias contribuírem, e isso veio um montante enorme de roupa. Quando ela faz isso no escritório dela, isso significa que sim, eu acho que o Tercinha ele está tendo desdobramentos. Quando o Guilherme, que vai assim praticamente toda semana, ele começa a ser uma figura muito conhecida. E aí as pessoas começam a se aproximar e a conversar. Então isso significa que, às vezes, vem assim um pedido mais pessoal, pô, será que você tem não sei o quê? Ou tem um cobertor? E aí vira e mexe, ele vem lá do trabalho dele, com a mochila dele, um cobertor e um travesseiro. Oi, Gui, tudo bem? Posso pôr no seu carro? Tá, é porque é pra fulano de tal. Ah, beleza. E aí, então, ele sempre atende uma coisa um pouco mais personalizada pelo contato que foi promovido da presença frequente dele, né? Aí o Gui também pirou, o Guizinho pirou, falou assim, puta, maio é aniversário do Amaral, o Amaral é uma figurinha lá, que é uma espécie de salvaguarda, né, Ricardo, talvez. Ele é conhecido de todo mundo lá, da rua, então existe aí um respeito por ele e, consequentemente, ele é parceiro nosso. E aí ele fica pilhando, maio é meu aniversário, tá bom, eu quero bolo. Então, quando chegou maio, aí o Gui falou assim, no grupo do WhatsApp, vamos levar bolo. Ok, mas é assim, a discussão no WhatsApp foi, leva bolo, mas só para ele, e só em maio? Então vamos repensar, ou não leva, ou vai levar todo mês, a partir de agora, para que todo mundo que seja contemplado. E aí então foi o que aconteceu. Em maio a gente levou o bolo, e também cada um foi tirando do bolso e levando o que deu. E em junho, também, a gente teve então, as coisas sempre convergem, são umas sinergias, né? E aí então a Maiara, a irmã da Aline que está ali, ligou falando, olha, a gente fez uma ação, sobraram vários bombons, e aí eu falei, segura esses bombons para junho, porque aí a gente comemora o aniversário com os bombons. E aí vai. Então essas iniciativas, elas acabam sendo devidas àquela característica de proximidade com o público. E, fora isso, a proximidade com o público faz com que a Mainá, que é uma cadeirante e que depende da fralda da prefeitura, que de 150 unidades mês reduziu para 50, ela então passou aí uma situação complicada na escola, aí contou assim, também sempre muito reservado para um, para outro, para quem está mais próximo, e então a gente consegue ajudar um pouquinho, tá bom? E quando a gente pensa que essas pessoas da equipe, elas são multiplicadores, elas são, porque às vezes a gente vê uma expressão que chama replicadores. O replicador é aquele que faz idêntico, né? E que ele reproduz imitando. Aqui não, a gente fala em multiplicadores porque na verdade eles estão indo além. Eles estão fazendo outras coisas para além do Tercinha. Então ali a campanha e aqui o do bombom. E aí aquela terceira categoria dos adultos, né? Quem são esses adultos? Esses adultos são aqueles que estão começando a brincar entre eles, então aquele vai e vem. Pô, vem aqui, Bill, brinca aqui com vai e vem. Aí ele pegou outro amigo dele, ficaram lá brincando de vai e vem. Antes da gente chegar, porque a gente faz uns protótipos, né? Então o protótipo já está pronto ali, aí eles vão brincando. Daí, alguns casos a gente vê que eles já estão o quê? Brincando com as crianças, montando junto. Já da pipa, né, os adultos meio que, eu sei fazer, quando eu era menor eu fazia, vendia e tal, essa criançada não sabe fazer, eu vou ajudar, vou ensinar, beleza. E aí eles estão aí, construindo e brincando. E aí esses dois tópicos é assim, o que mudou? Né, mudou que antes, no começo, vinha a senhorinha e falava assim, você tem tesoura aí, você não pode me dar? É que eu perdi a minha. Aí a gente explica direitinho, falando assim, olha, essas tesouras são para as atividades das crianças. Se você quiser, se precisar, você traz o que você precisa cortar aqui. Mas não dá para a gente te dar. A ideia não é que a gente fique dando coisas, né? E o nosso foco e o nosso segmento são as crianças. Se você quiser brincar junto, ok. Mas senão, não vai dar, né? Porque senão vai faltar depois. Mas aí também apareceu o Marcos. O Marcos tinha um rolo de barbante, no dia do colar, falou, você tem uma agulha 3.2?
agulha 3.2, eu tenho CD, eu tenho convite, eu tenho caixa, eu tenho uma porrada de coisa, mas agulha não. Pra quê? Ah, porque eu faço tapete. Eu falei, ai, é verdade. Você está duvidando? Tipo assim, às vezes a gente fala umas frases assim, muito espontâneas e parece que ok, mas para eles não, eles têm aí a gente tem que ter um cuidado às vezes na fala. Eu falei, não estou duvidando. É que eu achei super legal. Aí ele falou, olha, arranja agulha se você tiver e aí eu faço o tapete para você. Aí comprei a agulha, na semana seguinte ele não veio. Na outra semana ele não veio, e óbvio, Lady Murphy. Quando ele veio, eu não achei a agulha, mas estava ali no carro, ok. Aí eu falei, ó, então vamos fazer assim, vamos marcar de quinta-feira? Quinta-feira, tem algum dia que você vem aí no centro? Ah, quinta, então tá bom. Aí na quinta a gente marcou, eu trouxe a agulha, a gente marcou lá no pátio. Por isso que eu coloquei isso daqui pra lembrar, assim. E daí eu entreguei os 2 rolos de barbante e a agulha. E aí nunca mais apareceu, na terça. E ok, vambora, vira a página, né? E o último, que foi o Dawson, que ele sugeriu, pô, vocês fazem as coisas para as crianças, legal, tal. Ah, não rola alguma coisa pra gente, né? Ah, o que você pensou, o que você... Ah, traz uns livros, vamos trocar livros, ok, pode ser. E a gente tem que pensar nisso, né? Bom, essa tabela também está lá, disponibilizada para vocês. Fiz um levantamento meio que às pressas, né? Assim, falei, precisa de alguma coisa quantitativa e não só quali, né? Para a gente poder pensar. As atividades, as datas, número de crianças atendidas, quantas pessoas da equipe em cada um dos dias. Quando eu coloco granja, aqui tem o pessoal da granja que já é um grupo formado, então eles vêm, né? E eles assumem sempre a semana 3 do mês, com algumas variações. Aqui a lista dos visitantes, ou seja, não são da equipe, mas foram querendo conhecer e tal. E dos adultos, são os adultos que estão ali, né? Ou seja, que estão se aproximando, que estão participando. Ok. Fiz um resuminho, que é só para a gente ter, então, crianças, uma estimativa média. A gente tem março, abril e maio bombou. Junho esfriou, isso foi notório. Então isso faz com que, poxa, né? Alguma rotina aí faz com que, então, obviamente, eles não saiam tanto. E julho, no parcial, com 2 semanas, a gente tem a média de 6. De equipe, eu tenho esse número que é bastante variável. E eu tenho, de 9 em abril, 3 deles vieram mais de uma vez. Ou seja, então eu tenho, naquela ideia do impacto social, as pessoas da equipe vindo não só na sua semana, mas também outras vezes mais, o que é super, motivo de super realização, satisfação, e de eles estarem, então, realmente se identificando de alguma forma. Visitantes, então a gente tem de abril, maio, e aqui julho bombou, porque de repente, na semana retrasada, apareceu um monte de gente, foi bárbaro, porque foi justo na semana que a gente estava estreando a tenda que a gente comprou, por causa do dinheiro do Catarse, as mesas, então, mão de obra, né? E os adultos ali. Então tá, para fechar essa segunda parte, é um trabalho de cunho educativo? Sim, acredito que sim. Ele protagoniza impacto social, foram detectadas mudanças na participação do público das 3 categorias, em diferentes proporções, sim. Mas, se a gente for pensar no Tercinha como um projeto para ser realmente avaliado de forma mais contundente, a gente tem que pensar previamente na definição de métodos, quais parâmetros e de que forma a gente vai mensurá-los, né? Por quê? Porque não adianta eu pensar nas habilidades socioemocionais, essa daqui tem a ver, então vou considerá-la. Não, eu tenho que pensar antes o que eu quero para ver se rolou ou não, né, em termos de objetivos. Então, tem algumas coisas para serem pensadas. E aí, aqui, um pouco mais simples, a realidade de todas as terças, o que levamos e o que encontramos, né? E aí, nessa, a gente tem assim, a gente levou a atividade lúdica e a gente levou a equivalência de atividades. Então, o que faz na escola privada, a gente está fazendo lá e vice-versa, porque algumas coisas a gente fez no Tercinha e que eu vou aplicar lá no Pioneiro, né? Então, vai ser assim, estamos somando, na verdade. E o que a gente encontrou?
pressa para ir embora. Então vem as famílias assim, subindo a Rua Boa Vista, se o lanche já está montado, e aí eles param, entram na fila, comem, pegam o lanche, vem brincar, o quê? Se eles não estão, então o que acontece? Aí eles sobem, porque a parceria com o grupo Mais Amor São Paulo é assim, se eles não, se por acaso tiver algum contratempo, que eles não possam ir, e isso aconteceu 2 vezes nesse semestre, a gente não vai. Por quê? Porque eles são o pilar central. É por causa deles que as pessoas vão lá, para escutar a palavra de Deus e para também ter o lanche. O trabalho com as crianças é um complemento muito rico, mas é um complemento, ele não se banca. Então é esse o que a gente tem de parceria. Então as pessoas têm pressa para ir embora, porque às vezes a moradia fecha, tem horário para fechar o ônibus, porque tem gente que mora na Penha, tem gente que mora lá na Luz, e eles vão ao centro para pegar, nesse horário final, algumas iniciativas que tem na Praça da Sé, lá no pátio do colégio, no começo da Rua Boa Vista, e também para pegar no fechamento dos restaurantes e bares, né, o que não foi vendido. E aí eles doam. Então eles fazem então, uma rodada por lá. O que mais? O que mudou? Que as crianças costumavam chegar, elas queriam pegar e levar. Aí a gente falava assim, não está pronto ainda, porque você tem que construir. Então, se você para aí um pouquinho, vamos fazer junto. Então tá. E aí então, o que eu falei no começo, que as crianças estavam então realmente agora chegando mais tranquilas, e aí entendendo como era a dinâmica. E fazer por eles. Faz pra mim? Não sei. Tudo era assim, faz pra mim, faz pra mim. Não, eu não sei fazer direito, não vai ficar bom. Vamos tentar junto, coisas assim, tá? Então aqui a gente chega sempre uns 15 minutos antes, preparar tudo, ajeitar. Aqui a tenda estreada da semana retrasada, tá bom? Essa tenda não é para ser sempre, porque ela faz a gente perder um pouco de luminosidade. A gente vai ter umas lanternas de LED, aquelas tipo lampião, mas mesmo assim, acaba sendo, na real mesmo, desnecessário se não tiver muito frio ou se não estiver chovendo. E acreditem, de todas as vezes, não teve um dia que choveu. Todas as terças, podia estar chovendo, na hora que a gente chegava lá, rareava, e aí era umas 11h30, voltava a chover, meu. Então, mas a gente tem a tenda agora, e a gente vai carregar sempre, se precisar a gente abre lá na hora. Ok. Reavaliando o tercinha sempre. O que a gente tinha como proposta inicial? A criança, vamos fazer ela construir para ela poder levar para casa, para ela aprender e tudo mais. Só que o tempo é muito curto e elas chegam em tempos diferentes. Chega um grupo, chega outro grupo, e aí quando você vai ver tem um grupo chegando 15 para as 11, 10 para as 11. E aí você fazer todas as etapas de construção faz com que nós, da equipe, fiquemos muito com elas ali, tentando resolver, tentando montar. E aí um dos objetivos maiores, que era brincar, a gente não brincava. E a gente não interagia com elas de forma prazerosa. Então o que a gente começou a fazer? A gente, de março, abril, maio, a gente começou a reduzir as etapas de construção. De que maneira? Levando algumas etapas prontas mesmo, não tem jeito. Mas deixando que elas tenham ali uma finalização, alguma participação. E aí a gente quer privilegiar o brincar com elas. Então, quando a gente pensa em brincar com elas, é realmente assim, a gente teve um super ganho, porque aí a gente interage e esse era o propósito, né? Então aqui a gente tem... E aí sobra tempo, depois de construir e brincar, então dá até... Teve um dia que os meninos botaram eles no ombro e foram fazer guerrinha e tal. Então essa equipe... Aqui repetindo a média, aqui chamando a atenção para a visita, porque quando a visita vai, né, Fê, tem que trabalhar também, tá bom? Aqui o Vitor, ele que cedeu essas peças de MDF, dos retalhos, que ele trabalha bastante com isso. E aí eu quis muito que no dia que a gente trabalhasse com as peças ele estivesse. Então assim, ele foi lá com a Érica, então também botar a mão na massa. E aqui, a palavra Nobue é o nome. E ele significa um rio que recebe muitos afluentes. Fazendo uma analogia, eu pensei no rio que recebe muitos afluentes, muitas ideias, muitos aportes de iniciativas e que vai dar numa foz. E essa foz, na verdade, seria o quê? Algumas outras possibilidades e uma primeira possibilidade que a gente fechou numa reunião de avaliação, que já estava prevista. A gente fechou que
como grupo Mais Amor São Paulo está fechando 2 anos de atividade na Rua Boa Vista. E como aquela história da pipa, de empinar pipa, com um monte de fio, não vai dar certo, então a gente quer levar num sábado, abrir tudo lá no pátio do colégio e fazer uma grande rodada de brincadeiras, né? Só que tem um porém, das 4 às 6, quem fica no pátio é a galera do skate. Então, só das 6 em diante. Continua sendo noite, mas aí muda um pouco o ambiente e aí a gente pode talvez ter mais pessoas ali. Também considerando que de terça-feira das 10 às 11h30, né, fica um pouco puxado. Então, aí fica um convite aberto e aí a gente vai disparando, né? E uma outra coisa importante seria, pensando nos adultos, que a gente viu que está cada vez aumentando mais o número de adultos, e se a gente começasse a também ter uma mesa para criança, uma mesa para os adultos, e começar a levar assim de uma forma bem, né, assim, bem blazer, assim, tem isso daqui, o que você acha? E aí deixa eles, então, com umas ferramentas um pouco mais robustas, e eles começarem a brincar. A ideia ainda, não temos pernas para isso, mas é, de repente, ao longo da semana, durante o dia, levá-los ou acompanhar para o Fab Lab que tem da Vila Itororó, na São Joaquim, ou da Galeria Olido, que também é da prefeitura, e aí são espaços em que eles poderiam, né, eventualmente, fazer alguma coisa. E só para entender, aquele Nobue é um nome, mas é o meu nome do meio também. Então eu resolvi, sei lá, surgiu a ideia, tá bom? Sem parecer muito piegas, assim, que eu fiquei perguntando para as meninas, põe ou não põe? Então meu nome é Márcia Nobue Sakai, e aí o Nobue caiu, assim, bastante feliz para essa analogia, ok? Finalizo aqui com 3 ideias principais, uma síntese, dizendo que a aprendizagem criativa também se faz na rua. E que mais? Uma citação de um trabalho de Rodrigues, que fala one size doesn't fit all, ou seja, eu não vou ter os mesmos parâmetros de avaliação para fazer análise de projetos diferentes, óbvio, né? Mas que a gente tem que definir previamente quais são eles. E Tudo Vale a Pena Se a Alma Não é Pequena, do Fernando Pessoa. Obrigada. Muito inspirador, né? Bom, boa noite. Obrigado pelo convite, Felipe. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito. E falando de educação, né, e como que a gente consegue, com o ecossistema, o ambiente que a gente tem hoje no mundo, propiciar um caminho diferente, né, para se aprender do que o caminho que nós fizemos. Eu acredito que todos nós aqui passamos por estruturas bem formais, né, e que não se aproveitaram do que existe hoje como possibilidade. Então, o Mundo Maker, né, é uma empresa que ela tem como missão, né, trazer esse formato para crianças, jovens e adultos. A gente acredita que para aprender é sempre na prática. A gente vai sempre fazer alguma coisa e através desse fazer você vai buscar recursos e um deles é o conhecimento. Você vai formar conhecimento através da informação e da experiência. A gente buscou muito tempo algum termo que nos caracterizasse, porque as pessoas perguntam o que é o Mundo Maker, o que vocês fazem e tal. E a gente, é um espaço, é um lugar de aprendizagem e tal, a gente resolveu se autodenominar uma escola maker, né? Então, uma escola que se aprende fazendo e a gente busca despertar o potencial criativo e empreendedor, né? Que as pessoas vão conseguir transformar ideias em realidade, que é o que a gente geralmente busca na vida, né? A gente sempre está querendo fazer coisas e transformar as nossas ideias, juntar grupos e recursos e concretizar isso. Dentro dos pilares que nos inspiram, um deles é a educação integral, eu vou falar um pouco o que a gente considera educação integral, e o outro a aprendizagem criativa, que é o que a Márcia falou bastante, né, na apresentação anterior, que fundamenta o nosso trabalho. E como missão, né, a gente quer fazer isso que eu acabei de dizer, trazer ideias para a realidade através do fazer. Educação integral, no nosso olhar, né, ele é um tipo de educação que ele olha a relação do indivíduo em 3 instâncias. A relação dele com ele, a relação dele com a sociedade e a relação dele com o mundo, né? E aí, dentro do conceito que a gente tem de educação integral, a gente usa algumas estratégias que vão nos ajudar a fazer com que isso se desenvolva nas pessoas.
Então, na relação do indivíduo com o mundo, a cultura maker é predominante. É no fazer que você vai entender o mundo que você vive. Você vai lidar com coisas, né? E aí vai entender como que elas se comportam, vai estudar isso e vai conseguir aprender como o mundo funciona. Na sociedade, a gente usa muito o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, que a Márcia falou também, né? Que é como que a gente media relações com as pessoas, como que a gente se porta diante das outras pessoas e como que a gente faz com que a nossa relação produza ambientes saudáveis, fáceis, né? Gostosos de você viver. E o indivíduo com ele mesmo, a principal coisa que a gente utiliza é a atenção plena, que é a meditação. Então, toda atividade que a gente proporciona começa com uma pequena meditação, né? De 1 minuto, bem básica, geralmente vai ser respiração, as pessoas vão se colocar numa posição confortável e a gente vai conduzir elas para começarem a respirar, pensar na respiração, tentar se sentir, ouvir as coisas que estão fora, ouvir as coisas que estão dentro, e aí os pensamentos começam a vir, você vai levando eles para fora de você e você vai se percebendo. E essa presença a gente sempre busca no trabalho todo. Depois, quando o trabalho começa, muitas vezes quando começa a dispersar ou ter outro tipo de foco, a gente tenta retomar aquela sensação individualmente com as pessoas para ele lembrar de ter atenção no que ele está fazendo, né? Onde ele está e o que ele está se propondo a fazer. A aprendizagem criativa, então, o Gui acabou de falar do Mitch Resnick, né? Esse homem é o criador do termo aprendizagem criativa. A aprendizagem criativa, ela foi cunhada, né, e desenhada pelo Mitch Resnick, mas na realidade quem começou a trabalhar com os fundamentos da aprendizagem criativa era um outro homem chamado Seymour Papert. Na década de 50, ele começou a trabalhar com Piaget, e aí depois ele foi convidado para ir para o MIT, que é esse prédio, aqui tem esse prédio, né, é em Boston, ele é um pedaço do Media Lab, e aí aqui eles têm um laboratório de educação, mas nesse prédio aqui tem muita coisa, tem urbanismo, tem robótica, tem computação física, tem um monte de laboratórios, esse é de educação, e do trabalho do Seymour Papert, que o Seymour Papert ele descobriu que quando uma criança, né, colocada com tecnologia para ela trabalhar, tanto tecnologia digital ou software mesmo, existia uma relação dela com essa tecnologia que o conhecimento que ela tinha a priori permitia a ela fazer alguma coisa. Isso que ela conseguia fazer, construía internamente dela, uma capacidade maior de fazer coisas mais complexas. Essa capacidade fazia com que ela conseguia construir algo mais complexo. O que ela construía internamente uma ampliação do campo de conhecimento dela. Então isso ia um movimento dentro, fora, que ia ampliando a capacidade de conhecimento. O Mitch Resnick, seguindo, né, esse trabalho, ele começou a introduzir um outro componente, que era o mundo e as pessoas, e a colaboração que estava acontecendo. E aí ele cunhou esse termo e colocou esses 4 pilares, né, que são o trabalho baseado em projetos, o pensamento lúdico, ou play em inglês, a paixão e o aprendizado aos pares. A gente pode entender, né, esses 4 termos. O trabalho baseado em projetos, ele, para ser, né, no meu olhar, o que eu considero um projeto é algo genuíno que veio do aprendiz, né? O que a gente usa normalmente como projeto são andaimes, são desafios, são propostas que a gente coloca lá, que eles vão fazer, mas na realidade um projeto real tem que ter sentido na vida da pessoa, e aí é um projeto, né? Isso é um objetivo e é muito difícil conseguir isso, né? Você ter sempre trabalho desse jeito. Então tem vários andaimes que a gente usa dentro da educação que vão acabar chegando lá. O pensamento lúdico, ou play, é uma atitude que a gente tem, que normalmente, até os 6, 7 anos de idade, a gente tem isso muito inato, né? A curiosidade, a vontade de saber, a resiliência, o erro, você errar, não ter problema de errar, você não está preocupado com isso. A partir dos 6, 7 anos, o mundo começa a dizer para a gente, não. Você não é mais criança, agora você come assim, agora você não limpa a sua boca, agora você senta, agora você faz isso, agora você tem que ir para lá e para cá. E se colocando na perspectiva de uma criança de 6, 7 anos, se a gente tentar pensar, o que é isso, né? A gente olha para o mundo e vê todas as referências adultas falando não para a gente, para várias coisas.
a gente não consegue ter a dimensão do tamanho desse não. Muitas vezes é um nãozinho, né? Que você pode continuar fazendo e tal. Né? Muitas vezes é não. Mas a criança não consegue. Então, a maioria de nós, na média, eu acho que acaba se restringindo muito, falando, não vou fazer, não posso mais continuar fazendo isso. E aí entra, né, na idade escolar mais organizado e o mundo vai fazendo e a gente vai perdendo essa capacidade de tentar fazer coisas, né? A nossa cabeça começa a nem ter o movimento que a gente poderia ter. Nem com a cabeça a gente vai o pensamento até lá. Você fica com medo e fala, não, isso aqui não vou nem lá. Fico aqui, vou seguindo a minha vida. E isso tolhe a criatividade. Então, dentro desse contexto, busca-se trazer para o ambiente de aprendizagem essa atitude, mesmo que a gente já é mais velho. Então, dentro de um espaço de aprendizagem criativa, o erro faz parte, né? Não existe quem não erre. A gente tenta esconder, mas todo mundo erra e erra todo dia e muitas vezes, né? Então, dentro desse espaço, a gente deixa isso meio aberto. Vai fazer parte do aprendizado errar. A paixão está ligada ao significado, né? É uma coisa que tem sentido para mim, eu gosto e eu vou até o fim. Quem lida com adolescentes vê que essa é a idade da paixão, né? Eu tenho filhos adolescentes, é incrível, é uma volúpia daquela, mas também a hora que o cara vai até o fim ali, quer fazer e tal, e não tem hora para dormir, não tem hora para parar e tal. De repente para, não tem graça mais isso aqui, vai querer fazer outra coisa, né? Então a gente busca trazer dentro do ambiente de aprendizagem, entender quem é esse aprendiz e qual é a paixão dele, o que toca ele. E o aprendizado aos pares está ligado à colaboração e compartilhamento, né? Então você sempre vai proporcionar dentro dos ambientes uma conversa meio equidistante e no mesmo nível entre o mediador e os aprendizes. E você vai deixar o ambiente fácil para que essa troca entre eles e você que está mediando seja aberta, não tem intimidação. Isso que eu estou fazendo aqui é meio intimidatório, eu estou falando, tem uma plateia sentada na minha frente, né? O ideal seria eu estar sentado em roda e todo mundo aqui conversando, perguntando e trocando, né? Então ainda existem modelos que, né, dentro da aprendizagem criativa a gente se submete ainda a fazer coisas assim, né? Enfim, então isso é a base do trabalho, né, da aprendizagem criativa. Vou passar rapidamente aqui do Mundo Maker, como que a gente faz. A gente tem alguns espaços onde são oficinas, né, onde existem ferramentas desde as básicas, manuais, elétricas, até máquinas de construção digital, eletrônicos, computadores, etc. Então a gente quer que as pessoas mexam nas coisas, que elas usem a tecnologia como ferramenta e não como fim. Então não é, eu quero mexer na impressora 3D. O que você quer fazer? E aí, se precisar usar a impressora 3D, vai usar a impressora 3D. Se precisar usar o serrote a madeira, vai usar o serrote a madeira. A parte eletrônica e software, essa parte socioemocional, tudo a gente proporciona que seja feito em grupo. Então, dentro do grupo, a relação acontece, né? E as pessoas falam, trocam, né? Riem, né? Erram, engraçado, né? Acha outra coisa. A parte do mindfulness, sempre tem a meditação. E a gente estimula demais a comunicação, né? Dentro desse ambiente, a gente quer que as pessoas consigam se expressar, tanto fazendo o que elas querem fazer, como comunicando o que elas estão fazendo claramente para os outros. Então, sempre a gente busca não falar e sim ouvir os outros, né? Eu costumo dizer que a ferramenta mais importante de um professor deveria ser o ouvido e não a boca, né? Porque você ouve e aí você entende e aí fala se precisa, se não precisa, você pergunta. Os espaços maker, né, também, essa é uma pergunta que sempre fazem, falam, espaço maker tem que ter, né, tudo, e impressora, e objetos digitais e tal, né. A Márcia é uma prova que tem um espaço maker que ele é um espaço maker com todas as palavras e não precisa de nada disso. Então, ele pode ser como esse do próprio MIT, né, bem legal, né, e aqui tem a parte de impressora 3D, né, máquina de costura, eletrônicos e tudo. O próprio Mundo Maker, né, que também foi feito de um jeito onde tem essas coisas, mas podemos ter coisas bem simples também, né? Então aqui é um espaço simples, chão de areia. Isso na Bahia a gente fez, você sempre monta o espaço com o que tem. Na rua você faz assim, aqui também, você coloca a mesa que já existia lá, traz as ferramentas e começa a trabalhar.
aqui é um espaço numa ONG na Zona Sul, a parte de cima. Parte do projeto que a gente está fazendo lá foi fazer o espaço, então teve participação de todos para construir esse espaço, né? Eles buscaram fundos para conseguir comprar o que precisava ser comprado. E aqui embaixo na Escola Amorim Lima, não sei quem conhece, mas no Butantã é uma escola da rede pública, né? Também fizeram com doações e as pessoas construindo o espaço. Vocês ajudaram lá? Não. Tá. Aqui é no Instituto Prof, em Paraisópolis, isso a gente trabalha lá também. Isso é um espaço que é uma sala, onde também com tudo que tem lá, serve como recurso, né? Aqui foi interessante esse trabalho, a gente levou a aprendizagem criativa, né? Era um trabalho de acho que 3 meses que a gente fez, isso foi 1 ano e meio atrás, né? E aí a gente perguntou para os jovens o que eles gostariam de fazer, quais eram os sonhos, vontades que eles tinham de construir coisas, né? Então ali em cima elas queriam fazer uma maquete de uma mansão, aqui embaixo é um robô do Minecraft que eles queriam fazer, no meio são os carrinhos, né? Eles fizeram com eletrônicos, papelão, palitos e tal, e aqui era uma mesa de ping-pong, né? Eles pegaram retalhos de madeira lá para fazer. E aí, interessante também de recurso, essa serra Tico-Tico não era de lá, essa serra é nossa, né? E aí, quando começou essa construção da mesa de ping-pong, a gente tinha aquela serrinha amarelinha, sabe? Que é dificílimo você cortar uma coisa grande com aquilo, né? E a gente começou, eles queriam fazer, era aquela serra que tinha, começamos a usar aquilo, e a gente falou, olha, realmente para fazer isso, talvez a gente precise de um outro recurso. E aí no outro encontro a gente levou. Então isso é uma coisa que é super simples de você falar e fazer, mas a maioria de nós não faz isso. A gente compra tudo antes, quer fazer tudo antes, deixar todo o espaço perfeito, esperando até a necessidade, né? Uma das coisas que a gente aprendeu é que a necessidade é que vai gerar a busca pelo recurso, e não o contrário. Então se você olhar muito espaço maker que tem por aí, está vazio, com muito recurso. Por quê? Porque as pessoas se preocuparam com as coisas e não com as pessoas, né? E o mais difícil é ter gente para fazer. Em termos de ferramentas, aqui tem uma divisão assim que a gente usou para classificar o que se usa mais ou menos no espaço maker. Então a gente tem lá em cima ferramentas manuais, aqui no meio ferramentas elétricas. Então vai ter esmeril, furadeira vertical, serras, etc. E ali, né, alicates, martelos e grosa, lima, sargentos e tal. Vai ter máquinas de construção digital, e aí tem várias, né? A máquina mais útil é a cortadora laser, né? Que é uma máquina que faz corte em 2 dimensões, principalmente MDF, acrílico, EVA, papel Paraná, couro, o que for. A impressora 3D, embora mais falada, é uma máquina muito restrita, porque ela é muito lenta para fazer as coisas, e é muito difícil você criar alguma coisa. Você pode pegar muita coisa pronta e mandar ela fazer, mas isso não é uma coisa que realmente você faz, né? Você pega, acha bonitinho, fiz aqui um rosto do não sei o que, um cavalinho e tal, mas é apertar o botão e fazer, né? Aí existem fresadoras, né, CNC, existem cortadoras de vinil, máquinas de costura digital para bordado. Então são máquinas que recebem algum tipo de informação digital, e com essa informação ela consegue, com a ferramenta dela, criar algum tipo de transformação na matéria. E aí depois você tem a parte de software. Esse aqui é uma tela do Scratch. Não sei, quem conhece o Scratch aqui? Bastante gente, né? Então isso aqui é uma tela. O Scratch ele foi todo feito dentro do conceito da aprendizagem criativa, né? Ele é uma plataforma que é como se fosse uma rede social para aprender programação através de blocos. Você tem bloquinhos aqui que vão fazer algumas coisas, né? Então tem movimento, som, controles, e você vai juntando esses blocos, eles se encaixam, e aqui você tem um palco e alguns elementos que você cria, e aí esse aqui é o que está apontado, então esse programa vai mexer esse elemento que é o peixe daqui, né? É super fácil fazer uma coisa assim. E em cima os eletrônicos, né? Ali é uma placa Arduino, por exemplo. Mas a ferramenta principal, como eu falei, são as pessoas, né? Sem pessoas não adianta nada você ter tudo isso e fazer e tal, porque as coisas não andam sozinhas. Bom, o Mundo Maker, né, ele tem um braço social, e a gente fez uma expedição para levar justamente esse tipo de
proposta para inspirar professores e alunos de ONGs e escolas públicas no Brasil. Isso foi feito entre junho e agosto do ano passado. A gente fez esse roteiro. A gente saiu de São Paulo, subindo, né, por São Carlos, Goiânia, Carolina no Maranhão, Belém. Aí de Belém fomos até a Ilha do Marajó, depois cruzamos o Nordeste e descemos para o Sertão, Bahia e São Paulo. Aqui tem um resumo mais ou menos do que a gente fez em números, né? E aí lá tivemos várias experiências, né? Esse era a van, e ela é equipada dentro, a gente levava todo o material e quando chegava nos lugares a gente abria e montava os espaços maker. Então tinha um lado de inspiração, que era levar coisas que provavelmente eles não tinham lá. Então aqui tem uma impressora 3D e uma cortadora laser, mas também a gente fez também o pinball, né? O pebolim, aliás. E aqui tem uma história interessante desse pebolim, porque vocês terem uma ideia do que é a postura de um educador na educação, na aprendizagem criativa, né? Normalmente a gente levava essas caixas de papelão, né? Tinha tinta, tinha tubos de PVC, cola, fita crepe, etc. E dava o desafio para eles fazerem, então, um pebolim. E aí esse grupo, eles começaram a fazer o pebolim, e se vocês notarem, ó, tem um vinco bem aqui, ó. Tá vendo? Isso é a dobra da caixa. A caixa deveria ser, né, isso aqui deveria ser a lateral da caixa aqui, e ela era desse tamanho. E aí ele estava trabalhando com eles, né, e o menino começa a montar, e a hora que ele está aqui, existia uma parte que ia reto aqui, que era o que ia fechar, né, na caixa para dar estrutura. Ele pega a tesoura e vai cortar. Aí eu olhei, a minha vontade era falar, não faça, né? E eu falei, vou ficar quieto. Fiquei quieto, deixei ele cortar, cortou tudo. E eu falei, bom, deixa eu ver o que ele vai fazer, né? Ele começou, cortou dessa, cortou da outra e tal. E daí, a hora que ele chegou do outro lado, ele começou a colar, ó, tá vendo a peça aqui, ó? Isso era o que estava ali, né? E foi colando assim. Aí eu falei, bom, esse negócio não vai parar em pé, né? Porque esse canto aqui, ele não tem nenhuma sustentação, né? A hora que eles fizerem, botou cola quente ali, a hora que a bolinha bater, vai cair. Óbvio que caiu, né? Mas daí, num segundo, um falou, eu sei como resolver. Aí ele pegou e fez uma cantoneira, aqui. E foi lá, colou a cantoneira, fez as 4 cantoneiras, botou e fez, né? Aí depois eles perceberam que o cano não ficava, né? Criaram isso aqui para colocar ali. Então, eles próprios foram vendo os problemas e achando as soluções para o problema que tinha. Então, a coisa mais... a mudança mais radical, né, de um educador para começar a trabalhar assim é ouvir e perceber e deixar. Porque senão a nossa tendência é falar, não, está errado, porque não é do meu jeito, né? E não tem jeito, né? A pessoa vai achar o dela. E aí vai errar e talvez vai corrigir, né? E daí você, como educador, pode dizer, olha, tá vendo, você fez assim, se ele não chegou em alguma coisa, vou te dar uma proposta de como você pode fazer. E fala. Mas se você de primeira já fala, muitas vezes ele nem vai conseguir absorver, porque não vai entender que aquilo lá era um problema. E para ele, né, ele não viu a bolinha bater e quebrar. Então, assim, eu acho interessante esse, né? É uma coisa tão simples, né? Fazer um negócio de papelão, mas quanta aprendizagem que tem dentro de uma proposta como essa. Aqui eu vou passar um vídeo que ilustra um pouco como que a gente fazia quando chegava nos lugares. Isso aqui em Belém. Então, por que não misturar dentro da sala de aula esses experimentos? De forma com que eles entendam de uma maneira diferente.
Nós precisamos formar pensadores. Nós não temos que dar resposta, mas temos que deixar com que o aluno chegue a ter as respostas. Primeiro tentei só com a cola quente, aí eu vi que não estava prendendo direito, aí eu só coloquei a fita aqui para reforçar e depois fiz um paraquedas. Esse que é o ensino tradicional, né? Que muita gente está amarrado nisso aí, inclusive no livro didático, né? Usa o livro didático como se fosse uma bíblia. Bora lá, abrir na página, bora fazer. Não. Eu acho que a educação ela vai muito além disso aí, muito além do quadro, muito além do data show, muito além do livro didático. Bom, eu vou contar alguns casos, né, do que a gente fez. Mas só para vocês terem uma ideia, então a gente organizou essa expedição inteira e tinham embaixadores locais que organizavam a nossa estadia em cada lugar. Então, aqui tem um deles, né, o Sérgio fez em São Carlos, ele que organizou tudo que a gente ia fazer lá em São Carlos. E assim como São Carlos, né, Goiânia, Carolina, em vários lugares, tinham pessoas que articulavam, né, com ONGs, escolas públicas e outras entidades, a nossa chegada lá, e aí a gente ia para algum espaço, montava e recebia as pessoas para trabalhar. Lá em São Carlos a demanda foi grande, né? A gente estava esperando acho que 40 pessoas e chegaram 160. E a gente estava na porta, como chamava o lugar lá? CDCC. CDCC, né? Que é um espaço tipo catavento, né? É um museu interativo. Tipo museu do catavento. E estávamos esperando chegar 40 pessoas, estava tudo preparado e tinha um controle de entrada e tal. Chegaram os ônibus com todo mundo, algazarra, um monte de gente e tal. Aí o Orlando pega um megafone e falou, não, nós vamos fazer meditação aqui. Assim, na beira da rua, 160 moleques naquela bagunça, falou, ó, vamos respirar aqui, pessoal, tá muita bagunça, a gente tem muita coisa para fazer, todo mundo vai conseguir entrar, calma. Aí fizeram uma prática lá, foi incrível, né? Porque baixou tudo e falou, agora com calma, todo mundo vai entrar, vamos fazer. Aí entraram e fizeram uma atividade lá. Então o primeiro caso que eu vou contar é um que aconteceu em Fortaleza, acho que o Guilherme, né, que tá ali, também estava junto. A gente trabalhou numa escola que ela fica, para vocês terem uma ideia, ó, ela está aqui, tem 20 quilômetros daqui até o mar, né? É num bairro onde os pescadores, na década de 70, que viviam no bairro de Iracema, que é o bairro mais nobre de Fortaleza, foram literalmente depositados aqui, que era um lugar que não tinha, obviamente, mar, os caras eram pescadores, tinha lama e sujeira, né? E vivem há quase 40 anos lá e organizaram uma comunidade. Não sei se vocês já ouviram falar do Banco Palmas. Alguém já ouviu falar? Então é um banco que tem uma moeda comunitária, tem um desenvolvimento social muito grande ali. A gente foi trabalhar lá nessa escola, onde fizemos um trabalho com os meninos, aí era férias, quase que não vieram muitos, né, no começo, e aí a gente falou, bom, se não tem, nós estamos aqui, a gente vai voltar à tarde para trabalhar. E aí eles falaram, bom, podemos voltar à tarde? A gente falou, claro, pode voltar. E aí voltaram, acho que 40 à tarde, um monte de jovens, né? Aí eles começaram a trabalhar, chegaram no fim do dia e falaram, a gente quer continuar a fazer esse tipo de trabalho. Então, como que a gente faz? Aí nós falamos, nós vamos ficar mais 4 dias aqui em Fortaleza
mas vamos trabalhar em outros lugares. Se vocês quiserem, a gente pode receber vocês onde a gente estiver e ajudar vocês a montarem um projeto para trazer para a escola, para criar um espaço de aprendizagem criativa dentro da escola. E foi mais ou menos isso que eles fizeram. Então, vou passar um vídeo que conta um pouco essa história. Certeza que você gostaria dos mares bravios das praias de lá. Olha o coqueiro tem palma bem verde. E aí, no final das atividades na escola Elenilson Martins... Aqui, essa largura do Rio Pará, e ali tem 1 quilômetro, aquele riozinho pequenininho, né? E a gente ficou ali. Então ali a gente trabalhou 12 dias, foi o lugar que a gente mais ficou. Na expedição a gente ficava entre 2 e 4 dias em cada lugar, e aí era um trabalho que tinha uma questão real para ser trabalhada com eles, junto. Então é uma comunidade que extrai o açaí. Quem já comeu açaí aqui? Acho que quase todo mundo, né? Quem já viu como é que pega o açaí? Né? O açaí é uma palmeira fininha, que tem em média de 10 a 20 metros de altura, e é onde o catador ele sobe, né, vai lá em cima, arranca o cacho e desce que nem bombeiro, lá para baixo. Né? E sobe com uma faca, geralmente a faca na boca, descalço, de shorts, o ambiente é muito hostil, meio que um charco, o chão, porque é na várzea do rio, então a água ela entra e sai conforme a maré, e então eles entram desse jeito lá, e tem tudo, né? Cobra, escorpião, um monte de espetos, eles se machucam muito. E aí nos falaram, olha, se vocês conseguirem ir para lá e tentar fazer algum tipo de trabalho onde eles vão tentar resolver esse problema da segurança, seria muito bom. E aí então a gente foi. Então levamos, né, um pouco dessa inspiração e do trabalho de educação que a gente ia fazer. Então aqui, vou mostrar isso aqui porque tem um gancho com o final. É um lançador de foguete com bomba de encher pneu de bicicleta e garrafa PET, né? Então isso era bem em frente ao lugar que a gente estava. A gente estava nessa palafita, aqui atrás tinha uma igreja e um galpão que era onde a gente estava hospedado. Força! Vamos, não para! Vai buscar! E eles foram buscar. Mas recebe de Quero fazer um desses. A gente tinha atividades com eles, né, que era de educação mesmo, né, e construção e tal. Aqui, parte de Arduino, né, bem surreal, né, um Arduino no meio da floresta, lá, os caras ligando com o computador, né. E também tinha esse outro trabalho que a gente estava para fazer, e a nossa postura era assim, bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender quem eles são, como eles vivem, e tentar meio que se entender com o lugar e tudo. A gente não sabia nada, né? Então fomos com uma postura super mansa e horizontal, né? Apesar deles muitas vezes quererem nos colocar como de São Paulo, não sei o que, a gente não. Nós somos pessoas que não sabem nada do que vocês sabem aqui e fazem aqui, e queremos aprender também. Então a gente foi, né? O nosso grupo se dividiu, cada um foi para algum lugar. Então um foi para uma roça de mandioca que não sei aonde, outro foi lá, tinha um banco comunitário também com moeda local, foi ver o banco. Esse grupo foi para ver o açaizal e como é que eles pegam açaí. Então eles usam isso aqui que chama peconha, né? Que é um laço que geralmente no pé dele, está vendo que ele faz com o próprio ramo da árvore, né? Mas aquele lá era com um saco de cebola. E aí eles sobem na árvore, pegam o açaí e vão enchendo essas cestas que chamam rasas, né? E aí cada uma dessas cheia tem uns 15 quilos mais ou menos. E eles saem da floresta com duas, uma em cada ombro, assim. Fica um que fica embaixo da árvore, vai juntando, e o outro sobe para pegar. Sobem em média 20 árvores, né, por dia para pegar. E aí a gente tinha que aprender também a entender como fazia. Então, aqui somos nós. Catador de açaí de 53 anos. Tentando subir uma árvore. Você conseguiu? Eu, um pedaço, subi, né? Esse pedaço aí. Tá bom, chega.
E aí um rapaz da floresta sobe quase igual a mim. Caramba. E daí, então, a gente começou a fazer um trabalho com eles baseado numa adaptação do Design Thinking para trabalho em comunidades, né? Que era passar por uma etapa de problematização, então entender qual é o problema real, e se é, porque tinham nos dito que isso era um problema, mas eu falei, eu não sei se é um problema, vocês fizeram a pesquisa e tudo, mas eu não fui lá, eu não sei, não ouvi de ninguém que isso é uma questão, a segurança, né? O problema que eles tinham falado pra gente que era muito insalubre e inseguro. E aí a gente foi trabalhar, e logo nesses 2 dias de adaptação a gente percebeu que existia um arranjo social lá muito diferente do nosso, né? Não sei se tão diferente, mas, por exemplo, o machismo é uma coisa normal. Não tem, ninguém fala, nossa, que o cara está falando isso. Não, é normal, né? Muito, mas grosseiro mesmo, né? E muita gente do nosso grupo se incomodou demais, porque olhava com o nosso olhar, na nossa cultura, e criticava, e falava, não dá. Eu falei, olha, nós somos visitantes aqui. A casa é deles. A gente está entrando aqui a convite deles e para talvez fazer alguma coisa com eles. Então não adianta a gente querer mudar coisas com o nosso olhar agora. Pode ser que se a gente vai morar aqui, com o tempo e a vivência, você começa a ser você e vai falando alguma coisa, né? Mas isso fez com que a gente percebesse que não daria para fazer um trabalho em grupo misturando todo mundo lá, né? E outra coisa que a gente percebeu, existiam lideranças comunitárias muito fortes. E quando um líder falava, ninguém mais questionava nada e nem falava nada. E aí a gente falou, bom, para fazer esse trabalho que a gente quer fazer, se acontecer isso, morreu, porque vai ser uma pessoa falando do lado de lá e não vai rolar. E daí dividimos, então, esse grupo em homens e mulheres, e líderes e não líderes. Então ficou um grupo inteiro só com líderes, e aí tudo bem, porque nesse grupo aí eles tinham que se virar. E um de mulheres mais velhas, também que eram lideranças femininas, e 2 grupos de mulheres mais jovens, 2 grupos de homens mais jovens. E aí fizemos o trabalho e começamos a levantar essa problemática em cada grupo. Então eu vou mostrar aqui, no trabalho nesse grupo aqui, que eram os homens mais velhos, que aí sim apareceu a questão tanto da segurança no trabalho, quanto da geração de renda, né? E aí dentro dessa técnica existe, né, uma forma de você hierarquizar os problemas, né, e começar a ver qual que é mais importante para tentar resolver com o tempo e o recurso que tem. Eles escolheram a segurança, e aí tem esse diagrama da árvore, né, que você coloca o problema principal no meio, aí cada ramo são derivações desse problema e cada folha mais detalhes do problema. E aí a gente elencou, né, quais eram os que a gente ia atacar primeiro, e aí começou o trabalho nesse grupo. Então aqui a gente acabou fazendo proteção para picada de cobra, né? Aqui tá vendo? São picadas de animais, né? Tem escorpião, cobra, abelha, caba, que é vespa, né? Tucaneira, que é uma formigona enorme que eu nunca vi tão grande, né? Aranha e tambioia, que nem sei o que é isso. Aí, aqui um outro grupo trabalhou com a criação de algumas varas para tirar o açaí sem ter que subir na árvore. E o açaí você não pode cortar o açaí e ele cair. Tem que cortar e segurar ele lá em cima e trazer devagarinho, porque se ele cai no chão, não dá para vender mais, né? Aí um grupo acabou fazendo um plano de negócio para fazer uma cooperativa de camarão. Aqui eles fizeram um grupo para conscientização na higiene da coleta do açaí. Eles tinham acabado de ganhar uma concorrência pública, não sei se todo mundo sabe, mas existe uma lei nova, não deve ter uns 2 anos, que 30% da merenda escolar municipal em todos os municípios do Brasil tem que ser produzida no município, né? E lá, obviamente, é um município enorme, né, de ribeirinhos, não tinha isso. E um dos grandes ingredientes da merenda é o açaí. Então eles compravam açaí para a merenda dessas pessoas, não produzido aí. E aí eles conseguiram fazer essa cooperativa e estavam agora com um processo de conscientização na higiene, porque o açaí não podia ser contaminado de jeito nenhum, senão eles iam perder a concessão. E aí aqui, voltando àquela imagem do foguete, né, a gente estava trabalhando nesse grupo que era da segurança e da picada de cobra,
E aí esse senhor vira para mim e fala assim: ô Fábio, posso buscar o foguete lá fora? Eu tive uma ideia. Eu falei, claro, pode buscar, né? E daí ele pegou o foguete, né, aqui, e falou: e se eu cortar o foguete aqui e tal, e fizer uma caneleira, será que a cobra vara? Se ela me pegar aqui, ela vai furar? Eu falei, eu acho que não, acho que isso é bem rígido, dependendo da cobra, mas acho que isso não deve furar, né? E aí fizeram essa caneleira, e era uma preocupação, porque como eles andam de short sem nada, qualquer proteção mais formal, que tem que amarrar, colocar tal, não vão usar, né? A Havaiana, que é a coisa mais básica, esses chinelos aí, eles não usam, porque você pisa e o chinelo fica. Ele entra lá e fica naquela lama, né? Então tinha que ser uma coisa bem simples. E aí eles fizeram isso daqui. Aí fizeram, para carregar a rasa, fizeram uma mochila para dividir o peso entre as costas, né, e o braço. Aqui fizeram para proteção da faca esse tipo de bainha com tubo de PVC, que ele conseguia no fogão esquentar e fazer o formato da faca. Esse suportezinho, né, para prender o açaí. Aí a gente tinha levado como ideia essa cadeirinha militar e esse nó de alpinista, né? Que esse é um nó que você consegue deixar ele frouxo na árvore, e se você não está com peso, ele sobe fácil. Mas se você cai, ele trava, então você não cai da árvore, né? E aí, tanto a faca quanto esse nó, a gente sabe que eles estão usando, que eles adotaram lá e estão usando, né? Então, isso é um exemplo assim, de como que a cultura maker, né, esse formato todo de trabalho, pode gerar um impacto social e transformação mesmo, né, em qualidade de vida, por exemplo, para esses homens que vivem lá num ambiente remoto, hostil, né, e a preocupação era sempre ter recursos que eles tenham, né? Então, tubo de PVC tem construção lá, então tem tubo, né? Corda na construção também tem. Madeira da floresta, madeira da floresta, né? Aí só um último slide para contar um pouco do mundo maker, né? O que a gente é e como a gente trabalha. A gente tem 4 vertentes, né, de ação. Então tem oficinas próprias, a gente tem 2 espaços, né, um na Vila Madalena e um na Vila Andrade, lá perto do Shopping Morumbi Town, né, no Shopping Morumbi Town, perto do Shopping Jardim Sul, onde a gente tem atividades semestrais, de férias, pontuais, aniversários, etc. A gente atua dentro das escolas, levando essa proposta maker para atividades extracurriculares, mas também curriculares, capacitação de professor, consultoria, né, e atividades pontuais. Na parte social, a gente trabalha dentro de ONGs, fizemos uma expedição, queremos fazer mais uma expedição ano que vem, agora para o centro-oeste e sul do Brasil, e eventos públicos. E dentro das empresas, a gente leva esse formato, né, de trabalho, principalmente para trabalhar relações humanas com as pessoas, né? Então, basicamente, esse era o meu recado, meus dados estão aí. Existe uma página no nosso site onde tem muita referência sobre cultura maker e educação, então quem quiser entrar, acessa ali. Dentro do nosso Facebook e o site também tem muita informação, é só buscar. Esses vídeos todos que eu mostrei estão no canal do YouTube, acho que deve ter mais de 30 e tantos vídeos sobre muito do que a gente faz. Tem da expedição inteira, cada lugar tem um vídeo, tem um sobre esse lugar no final, e tem muito vídeo da ação pedagógica mesmo, como que a gente faz, né? Então, obrigado. Bom, gente, agora é a hora do meetup. Eu queria convidar vocês, acho que se a gente fizer... Eu gostaria de perguntar pro Fábio. Fábio, eu fui assistindo o seu projeto e fui percebendo que realmente o grande impacto social que ele causou foi quando os interessados, que não são interessados no projeto, queriam participar, queriam se divertir, queriam descobrir, eles se tornaram, de certa forma, facilitadores. Então eles montaram para o projeto e envolveram outras pessoas. Ou seja, mesmo depois que vocês saíram de lá, o projeto continua impactando, continua gerando interesse de outras pessoas. As pessoas que participaram, primeiramente, levaram adiante. E, pelo menos na minha opinião, eu acredito que realmente seja um real impacto social. Quando você cria facilitadores, e esses facilitadores criam ferramentas que se adequam à condição social daquele local, para que outras pessoas possam ir aderindo e possam ir chamando outras pessoas. E eu gostaria de perguntar, Fábio, como você enxerga a dimensão disso? Como dá para realmente implementar isso? Como dá para mudar a sociedade dessa maneira, tornando não só os interessados, os alunos, aqueles que iam para se divertir, como facilitadores, para que eles possam multiplicar essa ideia na sociedade que eles vivem, no lugar que eles estão?
coisa fundamental que eu acho que precisa ter, né? É o que eu falei um pouco antes durante a minha palestra. Você, como mediador, facilitador, você tem que tentar entrar num plano horizontal com quem você está trabalhando e mostrar para esse grupo, essas pessoas, que elas são tão capazes quanto você é também, né? Você tem algumas competências, elas têm outras competências. E juntas, essas competências podem ajudar a resolver alguma questão. Me gravar aqui. Bom, pessoal, sou Márcio Okabe, gosto de vídeos e de origami. Algumas pessoas já viram. Queria fazer uma pergunta para o Fábio, talvez para a Márcia também, que é assim, na verdade não é bem uma pergunta, é uma provocação. Eu sou um japonês baiano, meus pais ainda moram lá. E eu tenho assim, uma certa certeza que eu devo ir para lá ou criar algum projeto forte lá em Salvador, naturalmente de educação maker e também ligado à programação e robótica. Mas por que eu estou contando essa história? Porque meus pais vão mudar, estão construindo uma casa nova aí já faz, sei lá, 2, 3 anos, está super atrasado. E é uma casa maravilhosa em Brotas. Não sei quem já foi para Salvador. Quem já foi para Salvador? Brotas é um bairro tipo Moca, sabe? Ninguém conhece, quem vem de fora não sabe, não conhece. Mas é um bairro simpático, assim. É uma casa com 2 andares, um puta quintal. E eu tenho uma convicção que que dá para virar um espaço maker lá. Então a provocação que eu faço é, na verdade, quase um convite, né? Saber se o mundo maker tem interesses ou quem vocês conhecem da rede de aprendizagem. E essa questão de continuidade, se não precisa ter na cidade uma base, como aqui você tem um mundo maker, se precisa ter, o que você tem de experiência, se realmente precisa ter uma base local para que os projetos próximos perdurem. Então, o que eu também mencionei durante a minha fala é que assim, o principal são as pessoas, né? O espaço ele é uma decorrência. Então, o Mundo Maker começou sem espaço, né? A gente ia nos lugares e fazia as atividades em praça pública, uma coisa que a Márcia está fazendo, né? O espaço ele não ele se cria por causa da necessidade que você tem. O principal catalisador que vai fazer, né, com que isso aconteça são pessoas imbuídas desse propósito e que vão fomentar, né? E aí criar grupos, né? A rede, por exemplo, é um exemplo disso, né? Existia lá uma ideia dentro da educação, né, através da Fundação Lehman, de se trazer um tipo de proposta como essa. Convidaram o Léo para ele se aproximar, né, o MIT. Aí ele veio com essa ideia de se começar a pesquisar e ver quem já está fazendo alguma coisa interessante, né? Aí apareceu, faz 2 anos, Guilherme? Faz 2 anos, né? 2 anos foi feito um edital convocando pessoas que eram alinhadas com essa proposta para se inscrever e contar o que estavam fazendo e concorrer a um prêmio. Acho que, se não me engano, 10 selecionados receberam R$10 mil cada um para poder fazer alguma coisa, né? E isso gerou hoje uma rede, acho que deve ter 700, 800? Não, a gente está com cerca de 900 pessoas do Brasil inteiro. Então tem 900 pessoas já dentro dessa rede, né? E que são pessoas que, com certeza, em Salvador deve ter já gente que está na rede e que pode ajudar, né, a difundir isso. Como é muito novo, isso eu sinto na minha pele, né? Eu falei, escola maker, as pessoas não sabem o que é, né? E existe muita dificuldade de você descrever uma coisa tão nova, sem ter um exemplo. Então, uma das estratégias que a gente fez no Mundo Maker era criar um espaço mesmo, né? Um espaço adequado para ser um modelo onde a pessoa possa ver, falar, bom, entendi, é isso mesmo, né? Que você faz desse jeito num espaço assim. Passa por isso também, mas é depois, né? Como eu falei, a gente começou com uma maleta de ferramenta. Então, o espaço ele foi sendo gerado conforme a necessidade que a gente sentiu. Márcio, eu sou mais da educação formal, da sala de aula, né? Então eu imagino que a escola possa ser o ponto de partida, onde você tenha profissionais, que você forme professores com esse perfil, e aos poucos talvez a demanda faça com que precise de mais espaço ou de outros momentos fora do horário regular da escola.
E aí, então, com isso, você vai ter alguns professores, porque assim, se você me perguntar esse pessoal que está comigo no Tercinha, quem são, tirando o pessoal da Granja, a semana 1 são professores lá do Pioneiro, e os outros tantos que você viu ali numericamente são ex-alunos meus. Ex-alunos de 7 anos atrás, com quem eu dei aula, para quem eu dei aula, 3 anos atrás ou do ano passado. Então, existe a questão da empatia, que também é de identidade, que é muito forte. Então, acho que a escola ela pode ser inspiradora, a gente tem que pegar os professores que são realmente assim mais emblemáticos, que tenham sentido, que sejam bastante, a gente fala, de parceiros, não é parceria só, mas assim, que eles consigam se enxergar um pouco em você, em termos de valores ideais, e aí então você vai formando equipes e grupos. É um trabalho de formiguinha. Para eu acho que dá certo, eu acho que é um pouco por aí, né? Então a gente tem aqui os representantes, alunos, e que estão me ajudando assim muito na parte de comunicação, de rede social e toda essa parte aí. Deixa eu só complementar, né, o que a Márcia falou. Eu vislumbro, né, o movimento maker, a cultura maker dentro da educação, como uma das ferramentas que tem um dos maiores potenciais de transformação do que a gente faz, né? E como a Márcia falou, dentro dos ambientes formais, eu até no último slide que eu pus, estava escrito, né, vamos hackear a educação, né, com o movimento maker. Porque existe uma resistência muito grande à mudança, né? O jeito da escola, a própria estrutura física, ela faz com que ela seja do jeito que ela é e é difícil mudar. Tem uma sala com aquele tamanho, daquele jeito, com as carteiras daquele jeito, um professor, os alunos, o currículo e tal. O que eu acho que está acontecendo já, né, em algumas organizações de educação, é que eles já estão criando espaços makers dentro da escola, deixando espaço. O Pioneiro é um deles, né? E aí, literalmente, começa a acontecer esse processo, porque o aluno é o mesmo, né, que está dentro do espaço maker da escola e que está na sala tradicional. E ele começa a chegar na sala tradicional e falar coisas que aquele professor olha e fala assim, mas de onde ele viu isso? Como é que ele sabe isso? Né? E aí, aos poucos, esse movimento começa a capilarizar para dentro da escola. E ele vai literalmente hackear a escola, porque aí não vai dar para dar mais uma aula de um assunto totalmente isolado do outro, daquele jeito tradicional, onde todo mundo dorme, né? Ao passo que dentro do espaço todo mundo aprende, né? A escola é uma das poucas organizações, eu diria a única, onde se aceita, né, um índice de eficiência de 50% ou 70% se você aceitar que nota vale como medida de aprendizagem, né? Qualquer organização humana que tem uma taxa de eficiência desse jeito está fadada ao fracasso, né? E a escola, ela está aí desse jeito até hoje. Você me permite discordar de você? Estou pedindo permissão para discordar do Fábio, tá bom? Porque acho que assim, quando você fala que vem um aluno de fora e tenta fazer pergunta diferente e tal, eu acho que a mudança vem de dentro para fora. Por isso você tem que mostrar para o professor que outras possibilidades tem. Tem professores que estão acomodados, tem professores que não conhecem. E tem professores que, então, vamos lá, num grupo de 10 eu concordo, talvez 3 abracem a causa, e já está valendo. Porque esses 3 vão fazer com que de dentro para fora, então, eles tenham outros desejos e que façam outras propostas. Por isso que as coisas têm que ser ainda na educação, né, no ensino formal, e eu acho que falar em maker ou o que quer que seja, assim, às vezes a gente nem fala em maker, né, na escola. A gente só vai fazendo com que atividades práticas sejam colocadas, inseridas, e aí eu, dentro do papel de coordenadora, eu tento mostrar para o professor que fazer diferente faz com que o aluno fique mais feliz e que o olho dele brilhe. E aí sim, dos 18 professores que eu tenho no Fundamental 1, os 18 acreditam e viram que tem um resultado diferente. Então, cada vez que eu falo, vamos fazer mais atividade prática, vamos para o laboratório, eles abraçam. Porque eles veem que o aluno dá devolutiva. E aí eu acho que isso é a médio prazo, estamos falando de 5 ou 7 anos, entendeu? Mas assim...